Boa noite, iniciamos o nosso programa Papo Aberto pela TV Canção Nova e temos hoje aqui para você no nosso programa convidados muito especiais. Esse primeiro bloco, por exemplo, está muito interessante. Afinal de contas, quem nunca sonhou em ter um sorriso branquinho, alinhado, certinho e melhor ainda, sem dor? Para conversar conosco sobre essa possibilidade, nós trouxemos aqui para essa mesa a doutora Camila Pereira, que vai nos explicar sobre os recursos que a odontologia coloca à nossa disposição nesses dias de hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Camila. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Eu acho que muita gente já ouviu falar nas lentes de contato dentais, não é? Mas às vezes não foi esclarecida do que se trata. O que são essas lentes? Não é? A gente já ouve muito falar de lentes para os olhos, mas para os dentes agora tem também? Tem também. As lentes nada mais são do que próteses fixas, elas ainda são fixas, são lâminas super finas, coladas ao dente, como se fossem unhas postiças. Elas têm aproximadamente 0,2 milímetros de espessura e isso traz, então, uma naturalidade para o sorriso. Quais são os benefícios dessa lente? Benefício: o paciente que tem dente muito manchado, trincado, com alguns desgastes, ou até mesmo os pacientes que têm vãos entre os dentes, a gente consegue recuperar esse formato dos dentes que foi perdido de alguma forma, com as lentes trazendo um sorriso bem harmônico e bem natural. São lentes de porcelana? De porcelana. Certo. E ela substitui o esmalte do dente? Por exemplo, teve gente que teve desgaste no esmalte. O esmalte ele não se recupera, é isso mesmo? Isso, o esmalte não se recupera. Então, perdeu o esmalte já era, naturalmente. Não tem como recuperar. A E... gente vai recuperar apenas a estética mesmo. Então, a proteção do esmalte não tem como a gente recuperar ela. Essa proteção a lente cimentando, consegue dar? Consegue. Como ela é cimentada ali, ela volta a dar uma proteção para o dente, não mais a natural, uma artificial, mas é uma proteção também. E fica bonito, fica natural essa lente de contato? Não dá volume assim para a boca? Não dá volume pela espessura da lente, que é super fina, e fica bem natural, porque a gente consegue dar o contorno dos dentes, a gengiva fica perfeita, não fica aquela gengiva vermelha, parecendo prótese, nada disso. Nossa, que legal. Termina onde a lente? Ela entra por debaixo da gengiva? Sim. Ou ela termina ali no limiar entre o dente e a gengiva? Não, ela entra, ela tem um leve espaçamento ali entre a gengiva e o dente, né? Então ela termina o contorno dentro da gengiva para ficar bem natural mesmo. E não fica um degrauzinho que acumula sujeira, essas coisas não? Nada de degrau, a lâmina ela termina em zero. Em zero? Em zero. Nossa, isso é muito bom, né? Isso é ótimo. Para higiene isso é maravilhoso. Perfeito. Como é que surgiu essa técnica? Essa técnica, na verdade, ela já tem há muito tempo, agora ela está mais, vamos falar, disseminada, né, por causa da estética. Todo mundo hoje se preocupa muito com o corpo, então todo mundo na academia, ginástica, dieta, então todo mundo também preocupado muito com o sorriso. Ela surgiu, na verdade, no desenvolvimento da técnica da coroa de porcelana. Então a coroa, ela, na verdade, ela tem o desgaste, às vezes a gente tem que preparar o canal, e hoje a gente descobriu... Desgaste que você diz, o desgaste do Desgaste dente. do dente. O que é um Para poder prejuízo, fazer né? um prejuízo, exatamente. Então, uma das funções da lente é de não ter todo esse desgaste. Então, a gente simplesmente prepara o dente, 10 dias depois a gente consegue cimentar essa lente para o paciente. Então, é um retorno de 10, 15 dias, o paciente já está com o sorriso dele prontinho ali. Então, foi, na verdade, uma evolução das coroas de porcelana, que foi feito só a lente para recuperar esse dente perdido. Então, o que precedeu foram as coroas. As coroas. Então, hoje, o que a pessoa pode fazer com as lentes de contato, antes, se ela quisesse um resultado próximo, né, porque o resultado, pelo que você está me dizendo aqui, é superior. Em relação se você quisesse à um resultado estética. próximo, você teria que trabalhar na questão das coroas. Ou nas facetas, né? A gente desgastava bastante o dente, porque a faceta ela tem 1 milímetro, 1,5 milímetro de espessura. Então, não tem como a gente aumentar tudo isso num sorriso de um paciente. Entendi. Diferente para um paciente que já tenha canal tratado, dente muito fragilizado, aí realmente não tem como fazer a lente. Isso é para um dente um pouco mais saudável, que tenha consequências apenas de manchas, trincas, fraturas, ou aquele espaçamento entre os dentes. A faceta era de que material? De porcelana, Também, só que era mais grossa. Só que era uma outra técnica que se usava antes, que ela era muito mais grossa.
Nossa, 1,5 mm que você diz? É bastante É em muita relação à coisa. boca. É Para quanto? 0,2 milímetros? 0,2. É uma diminuição de 10 vezes quase, não é isso? É muita coisa. Nossa. Essas lentes, elas representam algum risco para a saúde? Nenhum. Nenhum? Nenhum, ela não tem perigo de infiltração por ela ser cimentada. Então, o Uhum. cimento vai vedar aquele espaço entre a lente e o dente, não apresenta infiltração, então a gente não tem problemas de cárie. Por ela terminar em 0 na gengiva também, a gente não tem problema periodontal, gengival, a gengiva é super saudável. O paciente continua com a higienização que ele já deveria ter antes de colocar as lentes. Uhum. Não tem perigo de soltar de jeito nenhum? Não, muito difícil. A gente chega a comparar com uma fórmica. Quando a gente vai colocar aquela lâmina de fórmica no armário, Uhum. se a gente virar ela quebra, ela Uhum. trinca. A lente na mão é a mesma coisa. Se ela cair, se ela bater, ela também trinca. A partir do momento que a fórmica é cimentada ali no armário, que a gente cola ela, pode colocar qualquer coisa em cima, ela não trinca mais. A lente da mesma forma. A partir do momento que ela é cimentada ao dente, Ela absorve a ela já força, não, a ela compact... tem uma resistência absurda. Olha que bom. E quanto tempo dura um trabalho como esse? Você tem que fazer manutenção periódica? A durabilidade é grande? A manutenção que a gente fala, como se fosse de uma prótese fixa, uma coroa, por volta de 5 a 10 anos a gente costuma trocar as coroas. Se elas tiverem com problema de quanto tempo? adaptação, 5 a 10 anos 5 a mais 10 ou anos? menos. Se ela tiver com algum problema de adaptação, a cimentação teve alguma perda nesse tempo, se não é só um acompanhamento mesmo. Certo. Tem gente que tem coroa ou prótese há 30, 40 anos e não troca, porque ela não tem problema mesmo. Olha só, então de 5 em 5 anos, uma revisão. Uma revisão. Geralmente a revisão a gente acaba fazendo anual por causa de outros procedimentos, então a gente acaba acompanhando as Já tem que lentes rever também. os outros dentes mesmo, né? Já Exatamente. aproveita e já dá uma olhada ali nas lentes. Isso. Agora, para quais pacientes especificamente elas são indicadas? O paciente, qualquer tipo de paciente pode fazer. A indicação que a gente fala em relação aos dentes seriam dentes com manchas, com trincas ou dentes fraturados, às vezes aquele dentinho anterior ali não tem um pedaço, né, ou foi feito resina, aquele paciente que tem muita resina, dentes escurecidos, ou aquele paciente que tem os dentes espaçados, a gente acaba compensando com as lentes o formato dos dentes. Na verdade, o paciente, indicação pro paciente, qualquer paciente pode fazer a lente, não tem problema. Outra vez eu ouvi uma crítica que era a seguinte, não é? Até foi um dentista mesmo que me contou. Ele disse que estava lá num curso de odonto e eles colocaram um sorriso na tela. Pediram para os dentistas reagirem a respeito daquele sorriso. Aí eles foram encontrando 1001 defeitos, né? Então, isso poderia ser corrigido, aquilo poderia ser também, isso pode ser melhorado e tal. Aí, quando eles abriram, era um sorriso de um astro muito famoso, que é o Tom Cruise, que ele tem várias imperfeições na boca. Mas o conjunto dá para ele uma estética muito legal, não é? Então, às vezes, tem gente que acredita que a estética virá pela uniformização. E tem outras pessoas que têm já um senso crítico, talvez um pouquinho mais apurado, e tem receio desta unificação, né, de colocar tudo igual. Dá para se fazer esse trabalho corrigindo os excessos, mas deixando uma certa personalidade para aquele sorriso, aquilo que o torna diferente? Sim, isso sempre é possível. A lente ela é feita para cada tipo de paciente. Então, se for fazer uma lente para mim ou uma lente para você, elas são totalmente diferentes. A gente vai adaptar de acordo com o formato de rosto, formato dos dentes inferiores ou superiores, dependendo de onde for fazer. Elas são individualizadas sempre. Então, se, por exemplo, você tem um paciente que um dente é mais profundo, tem um no alinhamento normal, o outro também, e um está mais recuado. A pessoa quer diminuir esse recuo com a lente. Isso é possível? Isso é possível. Porque como a gente tem 0,2 de espessura, então em uma a gente vai fazer ela mais fina, na outra pode ser o estilo da faceta que era antigamente. Então pode ser uma lente mais robusta ali, maiorzinha, para compensar. Isso é muito legal, não Isso é muito bom. Muito bom, porque nem sempre dá para mexer, né, nos dentes da pessoa, né? Então, os caninos, eles são ainda a chave, não são, da boca da pessoa? Não dá para poder ficar brincando com eles, né? Isso. Então, se a pessoa tem o dente ali
muito encavalado. Até desculpa a expressão, mas é que me ocorre no momento. E não dá para você mexer, porque os caninos eles estão fazendo essa chave de oclusão. Isso. Você pode compensar com um trabalho como esse. Pode. Olha, Sempre uma saída pode. muito boa. Tá certo. E como é o processo de instalação? Causa dor? Nenhuma dor. Nenhuma. O processo de instalação, a gente faz mais ou menos como se fosse um processo de restauração, um pouquinho diferenciado, né, a técnica, mas nenhum tipo de dor. Então, a gente aplica um cimento ali, tem alguns procedimentos anteriores, mas aplica um cimento, coloca lente por lente, a gente também não pode cimentar todas, né? Sempre tem um ajustezinho para fazer entre uma e outra, mas o bom da lente é o tempo de tratamento. Então, tratamento que demoraria, facetas, por exemplo, demoraria muito, às vezes tem que colocar faceta provisória para o paciente ficar enquanto a outra não ficar pronto, por causa do desgaste dental. Como a gente não tem quase desgaste nenhum na lente, molda o paciente, 10, 15 dias depois ela está pronta. Então, o tempo é muito rápido, né? E sem dor. Isso é muito bom. Você disse que não dá para colocar todas de uma vez porque precisam os ajustes. É preciso colocar uma de cada vez ou pode colocar intercalada? Todas na mesma sessão. A gente consegue colocar todas na mesma sessão. Na mesma sessão? Isso. Só que tem que ser uma a uma. Entendi. Então, a técnica tem que ser a cimentação uma a uma. Eu pensei que você cimentava, a pessoa voltava para casa, depois ela vinha, dá para colocar todas na mesma sessão. É rápido. Muito rápido. Numa hora dá para colocar quantas, por exemplo? 2. 2, né? Também não vamos exagerar, né? Não, cerca de meia hora, 40 minutos para pôr cada uma. Ah, tá certo. Elas têm que ser trocadas? Geralmente não, que é aquela história da durabilidade dela, Então, não precisa anestesia, é rapidinho para colocar, não vai precisar ficar trocando, dependendo do cuidado que a pessoa tenha e da instalação, pode durar até 30 anos, você estava aqui contando para a gente, né? Sim. Coisa boa. Devido à porcelana também ela ser mais dura, a dureza dela é muito maior do que a resina, então a durabilidade dela é maior, porque é mais fácil a gente desgastar um dente nosso do que a própria porcelana, então ela não tem desgaste com o tempo. Então ela tem mais dureza do que o próprio dente, né? Ela pode ter uma fratura, isso pode acontecer. Assim como os nossos dentes naturais também fraturam às vezes. Se acontecer de fraturar, troca aquela lente que foi fraturada, mas desgaste ela não tem mesmo. Com a proposta da porcelana, a resina ela ainda é utilizada no quê? Em restaurações. Só em restaurações? Principalmente em restaurações. Certo, mas não pode ser muito grande também? Não muito grande. Restaurações muito grandes, a gente acaba fazendo algumas peças na boca ou coroas mesmo, dependendo do tamanho da restauração. Se for muito grande, a gente acaba desgastando o dente fazendo uma coroa. Ou faz o preparo, aquele mesmo preparo da restauração, molda e faz uma peça em laboratório. Geralmente uma onlay, que a gente chama, que é aquela pecinha que vem do formato do dente, cimenta da mesma forma que a gente cimenta as lentes. Você trouxe aqui um material para mostrar para a gente, né? Trouxe. Então, nada melhor do que a gente poder ver, né? Você talvez não tenha a chance de ir lá num consultório odontológico para ver as peças sendo colocadas, mas parte do consultório foi trazido aqui no nosso estúdio para você poder ver, né? Não foi trazido o paciente porque é melhor um maxilar falso, né? Facilita você acompanhar. Mostra para a gente como é que é, por favor, doutora. Bom, as lentes, então, elas são super finas, né? Cerca de 0,2 de espessura, e elas são instaladas dente a dente, então, sempre acompanhando a gengiva, sempre um pouco por dentro da gengiva. Então, o modelo, na verdade, quando ele vai para o laboratório, eles tiram um pouquinho do contorno gengival do paciente aqui no modelo, para a gente poder, quando for instalar na boca, ela adaptar perfeitamente embaixo da gengiva. Isso. Nossa, muito interessante. Posso? Pode, claro. Eu vou até que virar aqui para o câmera, para que ele possa mostrar para você. Ó, não pode nem tocar, gente, porque tem que ser mesmo cimentado. Então, deixa eu ver lá. Deixa eu só chegar aqui um pouquinho para isso. Para eu ter ali no retorno. Olha, eles estão bem aqui, ó, nesses dois. É tão perfeito que se a gente não ficar atento, a gente nem percebe a diferença de cor aqui, ó, porque o desenho é muito delicado, né? Isso, muito. E eu estava dando uma olhada, porque quem acompanha aqui de dentro do estúdio ainda tem a facilidade de ver detalhes que às vezes a câmera não consegue captar. A lente tem até uma textura, não é? Tem, muito similar à do dente. Isso.
E a gente consegue fazer, como a gente trabalha com porcelana, a gente consegue fazer exatamente da cor que estão os outros dentes na boca do paciente. Ela não tem uma cor só, ela tem uma escala de cores que a gente consegue respeitar. Opa, vou colocar aqui para cima. Vou mostrar uma solta aqui, ó, para você ter uma ideia da espessura. Olha lá. Gente, é da espessura de uma unha. Se eu coloco aqui do lado, até parece uma unhazinha, não é? Isso, por isso que a gente compara com a unha postiça. É, porque... parece uma unha, só que é mais bonita. Isso. E isso era uma dúvida que eu tinha quando você trouxe, já foi resolvida. Porque eu já sabia das lentes e a minha curiosidade era como ela terminava na base do dente. Se ela recobria a base ou se ela terminava, como é que você disse? Termina em zero. Em zero. Ou se ela terminava em zero na face do dente. Ela dá uma voltinha e Isso, cobre ela a cobre. base do dente, o que eu achei muito legal. Ela termina em Pra zero, dar uma mas maior, já isso, no pra final dar uma do maior dente. resistência. Que Essa, bom. a ponta do dente, quando ela recobra, é para dar uma maior resistência da É porcelana onde mesmo. muita gente tem um maior desgaste no Isso. esmalte também, não é? Isso mesmo. Agora, como é que é para você, não é, fazendo esse tratamento na boca de uma pessoa, quando você termina o trabalho e ela pode olhar no espelho e ver como é que ficou? É 100% de satisfação. O paciente que veio procurando uma estética, ele tem uma noção de como vai ficar no final. Mas a hora que você coloca as lentes no paciente, que ele sai até mesmo às vezes sem ajuste, a satisfação é absurda. Tem paciente que sai chorando, tem paciente que sai rindo, então a gente nunca sabe qual que vai ser a reação do paciente quando ele sai do consultório. Sai com uma boca nova, né? Sim, Mas muito satisfeita. muito, muito. Em algum caso, existe alguma contraindicação? Das lentes não, porque como a gente trabalha muito em relação à oclusão perfeita, Uhum. então se o paciente for bruxista, que a gente fala, né, o paciente que tiver o bruxismo, que é aquele desgaste noturno, geralmente, rangendo os dentes, a gente também consegue recuperar a dimensão vertical do paciente, que é a altura dos dentes correta, para poder colocar as lentes. Então, a gente nunca coloca as lentes no paciente sem saber como que está a oclusão. Certo. E quem tem bruxismo corre o risco depois com esse trabalho mecânico que faz à noite de arrancar uma lente dessa? Se ele não tiver a correta oclusão e o correto acompanhamento, que às vezes precisa usar placa para dormir e tudo, corre o risco de soltar. É, porque fica o tempo inteiro ali pressionando, Atritando, né? ali, isso. E quais os cuidados que precisa se ter após a implantação de uma lente como essa? Os cuidados de higiene, que são os cuidados que a gente teria com os nossos dentes naturais mesmo, fio dental, escova de dente normal, não tem cuidado nenhum a mais. E esse cuidado que a gente precisa ter com um paciente que use placa à noite. Se o paciente tem já esse problema anterior às lentes, ele vai ter que continuar tendo um cuidado maior. De resto, vida normal. Agora, uma coisa que eu tenho visto muitas vezes, né? Porque quando a pessoa tem um sorriso bonito, chama a atenção para a boca. Sim. Não é? Então, você começa a prestar atenção na boca da pessoa, como talvez você não prestasse se não fosse tão bonito. E justamente por estar muito bem tratados os dentes e branquinhos, às vezes você percebe em algumas pessoas uma alteração na tonalidade da gengiva. Então, o dente é branquinho, a pessoa é clara, não justificaria naturalmente uma gengiva escura. Se fosse uma pessoa de cor mais escura, é claro, a gengiva acompanha a cor da pele da pessoa. Mas a pessoa é clarinha, os dentes estão brancos e a gengiva tem uma tonalidade azulada. Por que isso acontece em alguns casos? Tem muito paciente que tem problema periodontal. Não é tão baixo o número da população assim. É grande ainda. Esses problemas, por exemplo? Que é problema da gengiva. Então, acúmulo de tártaro. Às vezes o paciente grávida costuma ter problema gengival. Paciente fumante. Então, tudo isso altera na cor? Altera bastante a cor. Tem que fazer um acompanhamento com o periodontista. Ele já é um especialista na área da gengiva. Certo. E quando se vai fazer algum procedimento estético, pode ter algum tipo de coisa que interfira na coloração da gengiva? Geralmente não. Né? Essas bases que eram usadas, elas afetavam a cor da gengiva? Se ela fosse de metal, sim. Afetava. Então, as bases de metal, elas afetam? Muito. Então, gente que tem, às vezes, a boca bem bonitinha, bem tratada,
Às vezes você vê um dentinho ali na frente só, mais acinzentado, o dente, ou às vezes a própria Às vezes por gengiva, o causa dessa contorno base de gengival, por metal. causa da base de metal. E qual é a alternativa que a pessoa tem? Hoje, tratamento estético 100%. Não usa nada de metal, existe núcleo de zircônia, núcleo de pino de fibra de vidro ali que a gente consegue fazer e o dente totalmente em porcelana. Antes usava muito a base do dente em metal, porque acreditava-se que a resistência maior era do metal. E Pois hoje é. a gente sabe que a resistência da porcelana é muito grande. Então, isso eu acho que ficou na cabeça de muita gente, porque se você tem uma peça de metal na boca e tem uma peça de fibra de vidro, porque fibra de vidro termina em vidro, né? Isso. Como é que você vai comparar o metal com o vidro? A zircônia é uma pedra, não é isso? Sim. Como é que ela pode ter mais dureza do que o metal? E pelo que você está me falando, tem. Tem. Então é capaz de suportar tranquilamente. Perfeitamente. E não tem coloração nenhuma? Não, ela é branquinha. A Olha peça é só. branca. Então a gente consegue, com a porcelana, não transparece nada do metal. É um tratamento caro? Hoje em dia, os tratamentos estéticos, eles estão diminuindo um pouquinho o custo. Então, ainda é um Porque a tratamento... demanda também é grande, né? É. Então isso tudo facilita para cair um pouquinho o Isso, valor. facilita. Né? Então, a procura, né, facilita também a queda do valor. Hoje em dia não é um tratamento barato, não dá pra gente falar que é um tratamento barato, mas é um tratamento acessível a todo mundo, ainda mais todo mundo procurando por estética hoje. Então, hoje não tem quem fale, eu não consigo fazer a estética por causa de valor. Um pouquinho de organização financeira, Isso. mais uma dose de parcelamento. esforço, uma facilidade oferecida ali pelo seu dentista, Isso. não é? E se chega lá. Chega lá, com certeza. Pois é. Olha, gente, eu acabei de conversar aqui com a doutora Camila Pereira, que eu agradeço muito, Obrigada. porque é gostoso a gente poder saber que existem possibilidades para nós. Às vezes a gente fica muito preso à palavra estética e acha que estética tem uma ligação direta com vaidade, quando na verdade, às vezes, essa estética vai devolver para a pessoa o conforto. Sim. Não é? O conforto de estar bem, o conforto de um sorriso bonito, não é? Não é pelo né? melhora a autoestima. E você que tinha medo aí de dentista, porque já imaginava aquele barulhinho daquele motorzinho, né? Que marcou e marca ainda gerações, Isso. não é? Tem nada disso, você vai poder fazer com facilidade, tranquilidade, conforto, sem dor e de forma acessível. Para isso existe aqui o Papo Aberto, para dizer para você que dá para a gente melhorar a qualidade da vida da gente, com um pouquinho mais de conhecimento e de esforço. Doutora, muito obrigado. Obrigada a vocês. Olha, nós vamos para o intervalo, mas você, por favor, continue na nossa sintonia e não deixe de falar conosco. Diga aqui o que você achou do nosso bate-papo com a doutora Camila. É só você entrar lá na nossa página, facebook.com/Papo Aberto, Carol, Papo Aberto CN. Então, vamos lá, facebook.com/Papo Aberto CN. Continue conosco, que daqui a pouquinho nós estamos de volta com você. Um minutinho só de intervalo e a gente já volta.